Olá! No vídeo de hoje eu quero levar você a uma reflexão profunda. Permita-me ler um texto das Sagradas Escrituras para fazer um link com tudo aquilo que eu quero compartilhar. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículos de 38 a 40, são 3 versículos. Eliseu voltou a Gilgal. Havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. Eliseu disse ao seu moço: põe sua panela ao grande lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. E então um deles saiu ao campo para colher ervas. Achou uma parra brava e, colhendo dela, encheu sua capa de colossíntidas. Ao voltar, cortou-as na panela do caldo, sem saber o que era. Depois, o caldo foi servido aos homens. Sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais comer. Eu me lembro uns anos atrás, já treinando, fazendo corrida, calistenia, e procurando reduzir alguns alimentos que deixaram de fazer sentido na minha vida. Um deles, você é inteligente para saber do que eu me refiro. Eu chamo isso de o lixo preto. O lixo preto que quando você abre tem aquele gás, sabe? Então eu já havia eliminado da minha vida porque não fazia mais sentido. O tempo começou a passar e eu comecei a perceber que eu tinha alguns lapsos de memória. Como assim? Eu estava falando, montando um raciocínio e de repente, esqueci. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu pensei assim, deve faltar algum tipo de vitamina no meu corpo. E eu tomava de tempos em tempos alguns elementos, alguns multivitamínicos comerciais aí. E tinha um deles que era o mais caro, que fazia um efeito muito bom. Mas eu nunca parei para pensar, mesmo melhorando a minha alimentação, que o vilão poderia estar muito perto de mim, ou até mesmo dentro de uma garrafa. E ele estava ali, escondido, em um alimento muito natural. Acontece que eu substituí esse lixo preto por suco natural. Só que o que eu comecei a perceber, que esse suco natural estava carregado de açúcar. Isso mesmo. Muito açúcar. Eu levantava correndo, minhas atividades ali, toda aquela loucura. O que eu fazia então? Pegava alguns elementos, pegava minha comida, montava minha marmita e levava esse suco para tomar. E aí eu comecei a perceber isso. Sabe qual é a conclusão? Eu não sabia que eu estava tomando. Eu simplesmente coloquei na garrafa ali e tomava. Estudando um pouquinho mais, eu percebi que sim, é verdade. O que acaba acontecendo no nosso corpo é um aumento muito rápido quando a gente come algum alimento que ele tem muito açúcar. A curva é muito rápida, acentuada, ou seja, nós então temos ali uma crescente de glicose na corrente sanguínea. Nosso corpo não pode deixar isso acontecer assim livremente, então ele reage como? O pâncreas ele vai produzir insulina para conseguir regular esse tanto de glicose que está no sangue ali e armazenar em outro lugar. Só que essa resposta que o nosso pâncreas dá, muitas vezes ela é até tão forte, porque tem muita glicose. Então ele retira alguma glicose que poderia e deveria estar circulando no nosso sangue, fazendo com que aconteça então uma hipoglicemia reflexa. Pode parecer complexo, né? Mas tem muita glicose, a hiperglicemia. Nosso corpo reage fortemente, levando a uma hipoglicemia. Então começa a faltar esse substrato energético que o nosso cérebro ele precisa de oxigênio e de glicose para funcionar. Então nesse momento, sabe o que vai acontecer então? Esquecimento. Lapso de memória. Vê se faz sentido. Talvez alguma pessoa pode assistir o meu vídeo e pensar o seguinte: nossa, eu não consigo decorar nada, não consigo memorizar nada. Como está a sua alimentação? Pergunta: o que você come? Eu não sei se você reparou no texto que eu li aqui, mas Eliseu, um profeta de Deus, ele está ali reunido com seus moços, os seus discípulos, na escola de profeta. E ele fala o seguinte: vai lá, pega alguma coisa para a gente comer. E eles vão lá, pegam alguma coisa para comer, colocam numa panela grande e eles pegam uma parreira brava. Eu me lembro uns anos atrás que uma pessoa num bairro muito perto do meu, perto do campo de aviação aqui, de onde eu moro, um campo de aviação inativado,
Uma criança de 3 anos, ela estava ali, saiu para pegar alguma coisa para comer, e eu lembro que ela pegou uma mandioca, mas não era uma mandioca verdadeira, parecia que era. 3 anos de idade. Ela comeu aquela mandioca, morreu. Eu lembro que houve uma consternação, todo mundo começou a falar sobre esse caso, mas aqui não foi muito diferente. Porque então eles começaram a comer, e aí na medida que eles vão comendo, eles percebem, opa, tem alguma coisa errada. Imagina que eles sentem ali o gosto, eles falam, isso é um veneno. Tem morte nessa panela. Se a gente comer aqui, vai dar errado. Na minha mente é fértil, eu imagino eles, alguns correndo, indo ao banheiro, outros vomitando, outros com dores fortíssimas na região do estômago, na região do intestino. E eles falam, tem morte na panela, morte na panela. E o final do texto diz o seguinte, que eles não puderam mais comer. Mas a pergunta que eu faço é, será que nós estamos comendo alguma coisa que nos envenena? Eu dei o exemplo do açúcar no começo do vídeo, dizendo como ele afeta a nossa parte cerebral, fazendo ter lapsos de memória, e eu vou além, levando até mesmo quadros de Alzheimer e outras doenças que são tidas como neurodegenerativas. Ele pode causar também a obesidade, doenças cardíacas, que são as maiores causas de morte no mundo. E a pergunta é, será que nós sabemos disso? O que nós colocamos no prato para comer? Perceba, eu não estou aqui advogando que você coma uma alimentação 100%, uma alimentação perfeita, não. Mas é que você tenha sabedoria para colocar coisas no seu prato que vão ser benéficas. Porque senão, se a gente não fizer esse caminho, o que vai acontecer então? Eu não sabia que estava errado. Eu não sabia que a minha alimentação não era legal. Pois bem, eles também não. Mas o meu desconhecimento das leis de Deus não faz com que eu seja inocente. Eu vou ser punido. Eu vou pagar o preço. Não modinha de pessoas começarem a fazer uma alimentação fitness. Não. Porque tudo isso passa. Mas é uma mudança de mentalidade. Lembra? Na abertura lá, no vídeo de início do canal, eu falei muito claramente isso, que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. Se algum deles está desregulado, todos os outros elementos, todas as outras partes vão sentir. E a minha pergunta que eu faço para você é, o que você come? O que você coloca no seu prato? Sabe o que pode acontecer? Você pode abortar o seu destino. Aquilo que você poderia viver, aquele seu propósito. Alguém vai dizer o seguinte, mas Deus sabe a minha hora. É verdade. Deus, ele sabe sim a hora. Ele tem um plano personalizado para a sua vida. E a Bíblia mostra que sim, tem algumas exceções, algumas pessoas que são mártires por causa do Evangelho, até mesmo alguns acidentes que acontecem que nós não entendemos aqui nessa vida. Não é disso que eu estou dizendo. Mas eu estou falando de pessoas que cavam a sua própria sepultura. De pessoas que são jovens, obesas, e não vão conseguir chegar, não vão ser longevas. Porque o obeso mórbido, especialmente, ele não chega. Ele não consegue viver muito tempo. Ele tem uma morte precoce. Uma pessoa muito magra, uma pessoa sem massa muscular. Mas especialmente o que eu quero tratar hoje aqui, pessoas que se alimentam mal. Pessoas que não têm ali essa mentalidade. E por pura ignorância. Eu sei, muitas pessoas não fazem o seguinte, eu vou acordar de manhã, eu vou comer isso, aquilo outro para me matar. Não. É por pura ignorância, mas, repito, há um princípio de Deus para nós. Nós precisamos seguir Jesus em tudo, inclusive na maneira como ele vivia, aquilo que ele comia. Você não percebe Jesus andando para cima e para baixo, à torta à direita, comendo como um glutão? Ele não fazia isso. E nós também não podemos fazer, precisamos seguir as suas pisaduras. É verdade, é um princípio de saúde, mas também é um princípio espiritual e também é um princípio que tem a ver com a nossa mente. Então envelhecer com propósito tem a ver com isso, em ser saudável e responder essa pergunta de forma honesta. O que eu estou comendo? Mas melhor ainda, como eu posso melhorar, como eu posso mudar a minha alimentação? Peça ajuda. É verdade sim que eu tenho uma mentoria, Envelhecendo com Propósito, que tem esse eixo, com base na ciência, mas não é nem por causa de mim. Mas tem outras pessoas que também tem aqui no YouTube ali, suas mentorias. Você pode procurar um profissional, isso que eu te recomendo fortemente. Um nutricionista, um médico. Por quê? Porque existem alimentos que adoecem, mas também tem alimentos que curam. E nós podemos entrar nesse eixo. E eu estimulo você a envelhecer com propósito. Assumir as rédeas, não ser ignorante como foi esse povo aqui. Mas mudar a sua mentalidade para que você tenha uma vida exemplar. Uma vida próspera, uma vida cheia de saúde. Eliseu voltou a Gilgal
Havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. Eliseu disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo para colher ervas, achou uma parra brava e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Ao voltar, cortou-as na panela do caldo, sem saber o que era. Depois o caldo foi servido aos homens. Sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais comer.